Nós estamos vendo em Apocalipse o que vem acontecendo na terra por causa da abertura dos selos, né? E os anjos e tudo o que vem acontecendo, né? Passo a passo. Hoje nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 10. Vamos pedir que o Senhor Jesus nos dê a orientação e também a revelação dela, né? Da palavra dele. Senhor Jesus, eu entrego essa meditação que nós estamos fazendo no livro de Apocalipse e eu peço que o Senhor fale conosco e nos dá e abre o nosso entendimento para aquilo que aqui está escrito, para que possamos entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. O comentário do bispo diz: vi outro anjo forte. Pelas características apresentadas, cremos que esse anjo forte seja o próprio Senhor Jesus. A descrição dele está lá em Apocalipse capítulo 1, do 13 ao 15. Vejamos, ele estava vestido de uma nuvem. Quando mencionada nas Escrituras, a nuvem faz referência à glória de Deus e ao retorno do nosso Senhor. O arco celeste por cima da sua cabeça nos traz a lembrança da aliança divina feita com toda a terra. Gênesis 9, do 11 ao 17, que foi a aliança que Deus ele realizou com Noé, né? Aquele arco-íris, ele foi feito por Deus como forma de aliança entre Deus e os homens, que Deus não iria mais trazer um dilúvio à terra, né? Hoje em dia, esse arco-íris, né? O arco-íris, ele é formado por várias cores, ele é usado por uma classe de pessoas para denominar a sua, como é que se diz? O seu gênero, né? Mas na verdade, esse arco-íris de cores, ele na verdade, ele é o símbolo da aliança que Deus realizou entre Deus e Noé, entre Deus e os homens. O rosto, como o sol, nos mostra a divindade e a majestade do Filho de Deus e da sua justiça. Vamos ver Malaquias 4:2? Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E Mateus 17:2 diz: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então toda referência que faz ao brilho do sol, né, está se referindo à glória do Senhor Jesus, que ela não consegue ser vista, né? É inimaginável. Por exemplo, o sol, ele é tão forte, principalmente ao meio-dia, ninguém consegue parar para olhar diretamente para ele, se não usar uma proteção nos olhos, por exemplo. E quem é que consegue se aproximar do sol, por exemplo? Tantos cientistas já tentaram, fizeram de tudo para alcançar o sol, mas nada consegue chegar nele de tantos calor, tanta energia há no sol, né? Então assim é Deus. Aí continuando, os pés como coluna de fogo fazem menção ao julgamento que virá sobre o mundo. Somente somado a tudo isso, quem teria autoridade de pôr o pé direito sobre o mar, que representa os povos, e o esquerdo sobre a terra, que representa Israel? Somente o Filho de Deus Altíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, possui tamanho poder e autoridade. Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então quer dizer, depois que o Senhor Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, ele recebeu esse poder. E só fazendo um parênteses, para que você consiga compreender, lá no início, na tentação do Senhor Jesus no deserto, quando o diabo tentou ele, o diabo tentou, levou ele para um monte, apresentou todos os domínios, todos os poderes do mundo e falou assim para ele: se
você prostrado me adorar, eu dou para você todo o poder, todo o domínio desses reinos. E Jesus falou assim, só Deus dará adoração. Quer dizer, aqui o Senhor Jesus está dizendo que ele já tem o poder de tudo. Naquele período ainda não, porque ele ainda iria passar pelo sacrifício. Quer dizer, tudo tem o seu tempo certo. Todas as coisas vão chegar para você na hora certa. Por isso que quando você aprende a ser paciente e perseverante, você não quer nada antecipado. E você sabe que com Deus nada vai chegar atrasado. Tudo na hora certa. E continuando agora o 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O comentário do bispo diz um livrinho. Ao descer do céu, o Senhor Jesus trouxe um livrinho aberto na mão, que representa o seu direito de exercer o juízo sobre aqueles que são rebeldes. Este livro contém todos os direitos proféticos, reais e sacerdotais do nosso Senhor e Redentor, além de restante das revelações dos juízos da terra. Então, primeiro, o que o apóstolo João estava vendo estava ocorrendo sempre nos céus e havia correspondência na terra. Só que agora o Senhor Jesus desceu para a terra. Vamos ver o que vai acontecer daqui em diante. O 3. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. O comentário do bispo diz assim, como quando ruge um leão. O que significa? O que isso significa? Para os profetas, o rugir do leão é sempre um sinal de juízo. O Senhor Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Está em Apocalipse 5:5. Quando o rei dos animais ruge, faz soar a sua ira, e todos os animais estremecem. Da mesma forma, esse clamor do Senhor significa o juízo, que faz as estruturas do inferno temerem e tremerem. Então, ele é denominado leão da tribo de Judá, porque a descendência dele veio da tribo de Judá quando ele nasceu de Maria. Mas aqui ele está dizendo a respeito do rugido como de leão, né? A voz dele forte, poderosa. Quando você vai ler o Salmo 119, você vê todas as referências que o salmista faz a respeito da voz de Deus, a palavra de Deus. O 4. Um detalhe, né? Antes da gente ler o versículo 4. Por exemplo, um livro qualquer dentro de um presídio pode ajudar muita gente. Mas uma palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, dentro de um presídio, pode transformar a vida de alguém. O 4. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, e eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram, e não os escrevas. Então, quer dizer, o apóstolo compreendeu aquilo ali, mas ele não recebeu permissão de escrever. Então, quer dizer, ele sabe, mas ele não escreveu. Então, isso é algo que está em oculto para nós. Há coisas que nós, de fato, não vamos compreender nesse preciso momento. Vamos compreender só depois. Aí o 5. E ao anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma, come-o. E ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca
será doce como mel. O comentário do bispo diz: toma-o e come-o. João precisava experimentar por si mesmo aquilo que iria dar aos outros. Daí a razão pela qual ele teve que comer o livrinho cheio de lamentações, suspiros e ais, para que possa transmitir o espírito e a vida que há na palavra. O homem de Deus precisa, no sentido espiritual, comê-la, ou seja, absorvê-la, a ponto de o seu ser assumir totalmente o caráter do seu autor. Dessa forma, a palavra sairá de dentro dele com o mesmo espírito que nela existe. Ezequiel ouviu essas mesmas palavras ao ser chamado. Ezequiel, do capítulo 3, do 1 ao 3, que diz: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Eu quero só fazer um detalhe, né? A palavra de Deus, de fato, ela é proveitosa, ela é maravilhosa. Quando nós nos alimentamos dela, ela é preciosa. Mas diferente desse livro aqui, que ele fala, né? Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Por quê? Isso também simboliza o pecado, né? Por exemplo, quando a pessoa ela está sendo motivada a cometer algo de errado, então aquele ato errado, ele é mais gostoso. No princípio, né? Por exemplo, o marido que tem a sua esposa, e ele tem a oportunidade de ter uma amante, né? Uma mulher na rua, começa a flertar com ele. E ele então corresponde àquele flerte e ele começa a se envolver com aquela pessoa. Então esse envolvimento fora do casamento, no princípio dá aquele prazer, né? É o que é novo, é o que ele quer, é o que a carne quer, é aquele pedido, é aquele fogo tremendo. Então, quando se consome o pecado, né? Quando se executa o pecado, quando passa aquele gosto maravilhoso, doce do mel, termina-se vindo a dor de cabeça, né? O amargo, a tristeza, a angústia, a consciência pesada. Porque ele, ao chegar em casa, ele vai ter que olhar para a esposa dele e não vai poder contar o erro que ele fez, se ele quiser garantir o casamento dele ali, se ele quiser garantir as coisas ali. Então, naturalmente, as coisas ele com a mulher não vai andar bem, porque ele vai estar acusado pela sua consciência, ele vai se sentir mal com a esposa. E aí começam os problemas no casamento. Ele começa a sentir-se bem com a amante e mal no casamento. Assim é o pecado. E seja ele de qualquer natureza, seja ele alimentado por um vício, seja ele alimentado por palavras, por uma maldição, por um sentimento, qualquer coisa. Ele, na boca, é doce como mel, mas no estômago ele amarga. Quer dizer, a consciência, ela nos acusa. E quando estamos sendo acusados pela nossa consciência, é como se a nossa fé, ela tivesse nula, né? É como se ela fosse inexistente. Por mais que você ore, é como se Deus não ouvisse. É como se você não conseguisse alcançar nada no mundo espiritual. Você só consegue ver coisas da carne. E aí, aonde começam as más escolhas, né? Aonde o ser humano começa a fazer escolhas que prejudica ele e prejudica outros também. E aí, dando continuidade no 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Aí o comentário do 10 disse, doce como mel. Para o homem de Deus, é doce transmitir aos outros o que Deus lhe tem dado. Por outro lado, é amargo saber que, embora haja tanta luta e esforço para salvar os perdidos, muitos sofrerão o juízo eterno que rejeitarem a salvação. Eterno por rejeitarem a salvação oferecida pelo Senhor Jesus. Isto é muito duro de suportar. E, de fato, se há uma tristeza que eu carrego, posso falar por mim, né? Mas uma tristeza que eu carrego é de ver que as pessoas estão ouvindo, por vezes, a verdade que liberta, pode libertar ela,
mas ela continua escrava ainda da sua velha vida, da velha natureza, porque elas vão resistindo a obedecer a Deus, porque elas acham que não é bem assim, por elas gostarem daquilo que ela faz, então ela não abandona. E a maior dor nossa é essa, de ver que há pessoas que tão rápido elas ouvem a palavra de Deus, tão rápido está saindo pelo outro ouvido, e ela não está dando a devida atenção àquilo que ela ouve, ela também não pratica. Então, essas pessoas, ao morrerem, elas vão ter a consciência de que elas tiveram muitas oportunidades, mas elas desperdiçaram todas. E quem é que vai para o inferno? Não é o pecador, é quem rejeitou o perdão do Senhor Jesus oferecido gratuitamente na cruz. Claro, gratuitamente, vamos colocar aqui entre aspas, né? Porque exige de você, para receber essa salvação, o sacrifício pessoal da sua vontade para realizar a vontade de Deus. Aí o 11. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Então, quer dizer, Deus estava dando ao apóstolo que ele deveria profetizar. Assim é o que nós estamos fazendo, né? Nós, por um lado, pregamos um Deus tão grandioso, tão poderoso, maravilhoso, que transforma, que cura, que limpa, que faz maravilhas. Mas, ao mesmo tempo, nós falamos de um Deus que vai julgar, que vai vir para condenar aqueles que rejeitaram essa maravilhosa bênção, né? Então, por um lado, nós pregamos, falamos de coisas maravilhosas, né? Doce como mel, mas por outra sabemos que há pessoas que não estão aceitando isso e que vão ser condenadas para a vida eterna no lago de fogo e enxofre. Então isso é amargoso, é triste para nós. Bom, você está recebendo essa oportunidade e eu acredito que você está aproveitando ela. Então abrace isso com toda a sua fé e vamos seguir em frente, né? Essa meditação do livro de Apocalipse, quando nós terminarmos os 21 capítulos, você pode ter certeza, você será outra pessoa. Com certeza, mas pode crer nisso, tá certo? Então, vamos firme, envie esse vídeo para aquelas pessoas que você conhece, vamos evangelizar, tá bom? Fique bem, fique com Jesus.